Fala galera, olha só o que tem no Web Motors TV de hoje. Lembra do Corsa? Então... E a gente traz esse baita comparativo entre a Montana e a Toro. E já abrimos o nosso programa Com ele, o Corsa. Sim, ele está de volta, mas lá na gringa. O primeiro Opel Corsa saiu da linha de montagem em 1982 e abriu o caminho de uma história que completou 40 anos e 6 gerações depois. E agora ele está de volta. Nosso repórter Lucas Kenji conta tudo, direto da Europa. Se segura porque esse vídeo vai trazer saudade pra muita gente, hein? A estrela do nosso Web Motors na gringa de hoje é a geração mais recente do Corsa, modelo que vendeu mais de 3 milhões de unidades no Brasil e segue firme aqui na Europa, onde completou 40 anos de existência. Será que esse hatch veterano ainda teria espaço no nosso mercado? E antes de mostrar os detalhes do Corsa, uma pequena historinha. O modelo foi lançado no Brasil em 1994, já na segunda geração, e foi produzido no nosso país até 2012. Porém, ainda em 2016 a gente conseguia ver o Corsa, mas já na carroceria sedã, somente nessa carroceria, tá? E aqui na Europa esse modelo está na sexta geração. Foi lançada essa geração em 2019, já sob a tutela da PSA, que comprou a Opel lá naquela época. Então foi um dos primeiros projetos, inclusive, que as marcas fizeram juntas. Por isso que esse carro vai ter muitas coisas compartilhadas com um modelo que a gente conhece bem, que é o Peugeot 208. E dá para dizer que o Corsa manteve a essência estética dele, principalmente se a gente prestar atenção em alguns elementos. Olha só a grade, ela continua reduzida, tem essa espécie de divisória em cromado, alguns outros elementos aqui que dão um tchan nessa grade. Também posso dizer o mesmo dessa parte aqui da grade inferior. Perceba que aqui na base o carro tem uma estrutura um pouquinho mais agressiva, um pouquinho mais esportiva. Os faróis são de LED, também tem assinatura em LED, e os faróis de neblina aqui embaixo, redondinhos, também são em LED. Essa unidade está equipada com rodas de 17 polegadas com acabamento diamantado. Você pode perceber que o modelo tem alguns elementos decorados em preto, como os retrovisores, essa parte aqui nas molduras dos vidros e também essa assinatura na coluna C, além do aerofólio, uma espécie de aerofólio aqui em cima. Aqui atrás não tem muito segredo, dá para dizer até que as lanternas que são em LED copiam o que a gente tem o formato lá na frente nos faróis, e o porta-malas é aberto aqui, ó. Tem um botão embaixo do logo. Ele tem 309 litros de capacidade, é mais do que entrega um Chevrolet Onix, por exemplo, que tem 275 litros de volume. O interior do Corsa meio que já entrega a idade dessa geração, que já está até próxima de passar por um facelift de meio de vida. Por outro lado, dá para dizer que o acabamento aqui é bem correto e bem plural. Então tem uma boa diversidade de materiais e você vê que eles são simples, mas até que tem uma coisinha aqui, uma coisinha ali para dar um tchanzinho. Então até mesmo esse plástico aqui de cima tem uma gravurinha, ele é bonito quando a gente vê. Você vê que tem uns elementos já mais chamativos, evidentemente eu falo dessa parte cinza aqui, que também existe nas portas, e também desse friso vermelho que acompanha também aqui até essa outra parte. E nessa mesma tonalidade a gente tem uma decoração nos bancos. Eu vou dizer que eu não gostei muito não, acho que colocaram meio que por colocar, não sei se combina muito com o restante do carro. O que eu gosto desses bancos é do formato, que eles são um pouco mais esportivos, você vê que tem as bananinhas aqui que abraçam bem. Temos couro no volante, então o volante é revestido em couro, também tem couro aqui na porta. Voltando ao volante, você vê que tem um monte de botão por aqui, até meio que dá para se perder. E mesmo assim, as funções para você mexer nas informações do computador de bordo
são aqui na haste. Então tem um monte de botão, mesmo assim tiveram que colocar esse outro comando ali no lado. E falando no painel de instrumentos, o computador de bordo é bem simplesinho, tá? O mesmo pode ser dito do restante do cluster. Também a simplicidade toma conta da central multimídia. Ela é até pequena para os padrões atuais. Tem Android Auto, tem Apple CarPlay, mas é uma central que a gente até já viu em alguns modelos da Peugeot e da Citroën no Brasil. Aqui embaixo temos os comandos de climatização, dá até também para esquentar o bumbum. E embaixo temos um nicho que tem uma gravura de um tubarão. Tubarão te amo, falcão te amo. Pois é, e falando nos nichos, eles não são muito volumosos também. Então não dá para colocar tanta coisa por aqui, e principalmente falando dessa partezinha aqui do descanso de braço. Hora do rolê com o Opel Corsa, que tem um monte de opção quando a gente fala sobre a parte dinâmica. Então ele vai ter motor a diesel, vai ter motor 100% elétrico e também um monte de opção a gasolina. A gente está aqui com um motor 1.2 PureTech, que é um motor conhecido no Brasil, né? Já foi implementado por meio do Peugeot 208, só que no 208 a gente tinha um motor 1.2 aspirado. Aqui esse motor é turbo e aí vai ter 75, 100 e 130 cavalos de potência. A opção que a gente está aqui é a de 100 cavalos, porque é o máximo que ele tem disponível com o câmbio manual de 6 velocidades. O carro também vai ter uma opção automática de 8 velocidades, mas eu até acredito que esse casamento aí de motor 1.2 com um câmbio manual seria até uma opção bem plausível para o nosso mercado, né? E falando nesse câmbio, ele tem um comportamento que eu gostei bastante. A gente está falando de um carro urbaninho, né? O Corsa, então ele vai ter engates mais curtinhos, são bem precisos, é um câmbio que tem um comportamento legal também na estrada. Então mesmo quando eu estou aí fazendo uma retomada em quarta, o carro vai muito bem, muito por conta também, obviamente, da entrega de torque, porque se o carro não chama atenção pelos 100 cavalos de potência, até porque a gente está falando de um Corsa que no Brasil teve 1.8 de 114 cavalos, mas aqui o torque é bem chamativo, são quase 21 quilos, então por isso que o Corsa vai muito bem na cidade, mas na estrada também é um carro bem gostoso. Então esse conjunto permite com que o hatch acelere de 0 a 100 km por hora em 9,9 segundos, então ele belisca aí os 10 segundos, o que pode ser considerado bom para um carro desse porte. Até se a gente for observar outros modelos que são equipados com um motor pequeno, mas turbinados, eles também estão nessa mesma faixa de aceleração. Aqui na Europa, o Corsa está disponível em 4 versões de acabamento com preços a partir dos 18 mil euros. É a mesma faixa de preço dos principais concorrentes, como o Peugeot 208 e o Renault Clio. Só que na conversão direta, aí o preço até assusta mais, porque a cotação é na casa dos 100 mil reais. Muito obrigado pela sua audiência, um forte abraço, um beijão, até o próximo rolê. Daqui a pouco tem comparativo na área. Eu vou dar todas as informações, contar um pouquinho melhor sobre essas duas e no final, vocês que me falam. Na mesma faixa de preço, qual delas você levaria para casa? É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors,
Eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors.